O nascer do Sol naquele 9 de abril do ano 30 da nossa era tinha ocorrido, como referi anteriormente, às 5 horas e 42 minutos. Agora, 1943 anos depois, a aurora dera-se às 6 horas e 24 minutos. A nossa súbita aparição sobre a Jerusalém moderna foi, portanto, calculamos, 36 minutos depois do nascer do Sol, antes de procedermos a uma comprovação visual, e de acordo com o plano de voo, foi preciso uma nova revisão dos sistemas que garantiam o estacionário do berço e, muito em especial, do mecanismo de emissão de luz infravermelha, vital para a camuflagem da nave. Tudo parecia funcionar perfeitamente. Durante o processo de inversão de massa, a pilha nuclear inaptou a continuar a alimentar o motor principal, e tanto a nossa altitude como a posição no espaço não tinham variado. Curtis e o resto da tripulação de Cavalo de Troia deviam encontrar-se a 800 pés, tão ansiosos e expectantes como nós. Eliseu chamou a minha atenção para o nível de combustível, limitado a 600 segundos, e assenti, tentando tranquilizar-me e intranquilizar o meu irmão com um leve sorriso. Ambos sabíamos que não podíamos demorar a descida sobre a mesquita da Ascensão. O menor erro, a menor dúvida ou qualquer variação que efetuássemos do estrito programa previsto para a aterrissagem podia ser fatal. Alguns segundos antes de fazermos a ligação à base em terra, digitamos novamente o computador central, solicitando informação sobre o grau de absorção das ondas decimétricas pela membrana exterior. Se esta falhasse, os radares militares israelitas não tardariam a detectar-nos. O Papai Noel tranquiliza-nos. Para começar, supondo que uma estação de rastreio, em especial a situada no Monte Hermon, tivesse captado algo de anormal a 800 pés sobre o Monte das Oliveiras, o possível eco, por não ter retorno, teria sido identificado pelos operadores de radar como uma zona de silêncio, relativamente habitual neste tipo de operações. Não tínhamos tempo a perder. E, após uma rápida localização visual do octógono e dos hangares levantados no recinto interior da mesquita, Eliseu e eu iniciamos a última fase do programa Apollo 11. Visto que aqueles últimos minutos da grande viagem tornavam absolutamente necessária a comunicação por rádio entre um módulo e o novo ponto de contato, os homens de Cavalo de Troia tinham inventado um código idêntico ao utilizado por Armstrong e Aldrin para contatar Houston no memorável 20 de julho de 1969, quando o homem pôs o pé na Lua pela primeira vez. Desta forma, qualquer infiltração estranha ao projeto na banda de emissão só serviria para confundir o hipotético intruso. Uma vez introduzida a banda integrada S, Eliseu pegou no microfone, sem conseguir disfarçar a sua emoção, perguntou: "Aqui Águia. Está alguém aí?" Segundos depois, a voz de Capcom, o suposto Houston, retumbava nos nossos ouvidos e nos nossos corações, por que ocultá-lo? Como a mais doce das melodias. "Aqui Houston. Bem-vindos a casa. Estamos a recebendo 5x5. Eliseu, responsável pelas comunicações, respirou fundo, depois de comprovar de novo o nível do peróxido de hidrogênio, anunciou: "Roger, escuta. Estamos a 8% de combustível." A advertência deve ter soado como um trovão entre os homens de Curtis. "Aqui Capcom." "Entendi. 8%. "Afirmativo", respondeu Eliseu, adotando uma falsa tranquilidade. "Estamos prontos para aterrar." "Câmbio." "Roger, entendido." "Altitude, 800 pés. Podem ligar o para-brisas monitorizado 3. Naquela época, as ondas utilizadas habitualmente pelos radares militares de Israel oscilavam entre os 1347 e os 2402 megaciclos. Nota do Major: duas as comunicações entre um módulo e os equipamentos situados em terra tinham sido estabelecidas na chamada banda integrada S, que se encontra no setor das ondas de rádio ultracurtas, abrangendo frequências desde 1550 até 5200 megaciclos, correspondentes a comprimentos de onda de 58 a 19 centímetros. Por razões de segurança, não estou autorizado a revelar a frequência específica utilizada neste caso. N. Do M.
Este revolucionário sistema de navegação às cegas, que algum dia será largamente utilizado na aviação comercial, consiste, em síntese, num para-brisas monitor no qual são projetados todos os dados necessários para a aterrissagem, perfeitamente sobrepostos à paisagem ou a um desenho informático que reproduz fielmente o ponto de aterrissagem. No nosso caso, Cavalo de Troia desenhou um sistema modificado MLS. O Papai Noel, que já considerávamos da família, respondeu à minha ordem desenhando no monitor um túnel sintético e quadrangular em cujo centro estava igualmente digitalizada a imagem da nave. Agora tudo era apenas questão de dirigir a descida do módulo pelo interior do túnel. O fundo deste túnel não era mais que o reduzido hangar onde devíamos pousar o berço. Roger, interveio Eliseu, Águia Postos. Túnel Nutella. Aqui Capcom. Agora só tem de deixar-se conduzir pela mamãe Curtis. Câmbio. Aqui Águia. Lá vamos nós. 750 pés. Oscilação nula e continuamos a descer. Águia, muito bem. Altitude, 700 pés, descendo a 23 pés por segundo. Podem reduzir para 20? Câmbio. Roger, entendido. Reduzimos para 20. 680 pés e 20 abaixo. 610 pés. 580. 540 pés. A voz de Capcom interveio subitamente, cortando Eliseu. Atenção, Águia. Detectamos rajadas de vento a 500 pés. 45 graus e 15 nós. Repita, Houston. Tanto Eliseu como eu sabíamos que, naquelas circunstâncias críticas, um dos piores contratempos podia ser justamente este. Uma rajada de vento de 30 km por hora, como anunciada pela estação em terra, era capaz de deslocar o frágil módulo, tirando-nos do túnel sintético que nos servia de guia eletrônico. Se isso chegasse acontecendo e não fôssemos suficientemente hábeis para fazer a nave regressar a tão particular túnel de descida, a aterrissagem podia fracassar. Repita, Houston, insistiu o meu companheiro. Aqui Capcom. Estamos lendo, vento a 500. Direção, 45 graus e 15. Aqui Águia. Entendi 45 graus e 15 nós. Afirmativo, Águia. Afirmativo. Reduzir ao máximo. Reduzir a 9 segurem-se com força até ter passado. Roger, Houston, indicou Eliseu, fazendo-me sinal para que aumentasse a potência dos retrofoguetes auxiliares, 510 pés e descendo a 9, 500 pés, 480 pés e mantendo 9 pés por segundo. Tal como temíamos, as rajadas de vento noroeste fizeram oscilar o berço. E, apesar dos meus esforços para controlar os 8 pequenos motores de posição, a imagem digitalizada do módulo acabou por atravessar as linhas amarelas que configuravam o túnel de descida, fazendo disparar todos os alarmes acústicos e luminosos. Microwave Landing System, que, localizado em terra, simplificava a operação de aterrissagem, projetando, para um módulo um sinal que o computador central decodificava sob a forma de túnel sintético, com efeito de perspectiva. Permitindo assim uma aproximação cômoda e automática. Estruturalmente, um sistema deste tipo formado por 4 elementos básicos. Um gerador de símbolos, um tubo de raios cactoides que visualiza as informações de pilotagem recebidas do MLS, um sistema de focalização, um espelho plano que recebe as informações projetadas pelo sistema de focalização e as dirige para a óptica de colimação e a própria óptica de colimação. N do M, direção do vento, 45 graus, nordeste. Com uma velocidade de 25 nós, cerca de 30 km por hora. N. Do M, aqui Houston. Perda de contato com MLS. Desvio a 225 graus. Calma, rapazes. Aqui Águia, respondeu Eliseu, com os olhos fixos no para-brisas monitorizado, onde o módulo aparecia, de fato, desviado horizontalmente uns 90 pés. Jazão luta com essas malditas válvulas. Estamos estabilizados a 450 pés. Roger, Águia. Escutamos. Câmbio. Aqui Águia. Motores na potência máxima. Inclinação do módulo 33 graus.
Repito, estabilizados horizontalmente a 450 pés e recuando para a MLS. 40 pés atrás. Já estamos quase. Roger, águia. A voz de Capcom soou tranquila, numa tentativa de acalmar os nossos ânimos. Um pouco mais. Capcom, estamos tentando, mas este maldito vento, inclinação 30 graus, e continuamos a 450 pés, raios. Só faltava isto. Aqui Capcom. O que está acontecendo agora? Câmbio. Sujeitos a uma força máxima, os motores estavam dando conta das reservas de peróxido de hidrogênio cada vez mais reduzidas. E nesse instante, quando a nave recuar a 80 pés no seu voo horizontal, em busca do interior do túnel de descida, o nível de combustível, reduzido a 5%, fez soar um novo alarme. Capcom, aqui águia. Temos luz quantitativa. Alarme em 201. Leitura de combustível, 5%. Vamos ativar a última reserva. Câmbio. Roger, águia. Autorizado tanques on. Ok. Tanques on. Águia, quanto de combustível? Câmbio. Com a reserva, tempo máximo de funcionamento, 180 segundos. Que Deus nos ajude. Mas o módulo, obediente, tinha vencido a força do vento, colocando-se de novo no centro do túnel. E a voz de Houston soou 5x5. Aqui Capcom. Adiante, águia. Restabelecida a ligação MLS. Comece a descer. Roger, graças aos céus. Lá vamos de novo. 400 pés e continuamos a descer. 370 pés e descendo a 9 pés por segundo. Inclinação nula ainda que continue a oscilar. Roger. Parece que as coisas agora estão a ir bem. Informação sobre o combustível. Câmbio. Como já descrevi anteriormente, o berço dispunha de 8 pequenos motores, foguetes. Cada um deles era acionado por uma válvula solenoide individual com intervalos. Como um avião pequeno, o piloto controlava o movimento de levantar e baixar por meio do movimento proa-polpa e a oscilação pelo movimento direito-esquerda de uma alavanca.